Doutor, eu queria agradecer sua presença aqui nos nossos estúdios. Nós vamos falar ainda desse trabalho feito pelo IPEA, os desafios que a nação enfrenta, o Programa Desafios da Nação, as pesquisas, né? Agora sobre crescimento econômico. E quando pensa em crescimento econômico, nessa época aqui de eleições, de debates, de programas de governo, né, para a presidência da República, muitas vezes eu tenho a sensação de que políticas sociais se contrapõem nas propostas a crescimento econômico. Até que ponto uma coisa se contrapõe mesmo à outra? Até que ponto a gente não deveria convergir esses dois objetivos, né? Sim, a gente deveria convergir à medida que essas políticas sociais focassem em eficiência, ou seja, mesmo as políticas sociais, elas têm que se preocupar com a eficiência. Há coisas que parecem estar sendo bem gastas, mas poderiam estar sendo gastas de forma melhor em outros setores, de outras formas. Então, a avaliação da eficiência das políticas é fundamental. Por isso, muitas vezes, parece ter esse confronto e, de fato, tem porque se acaba gastando demais e gerando um problema nas contas públicas que, muitas vezes, inviabiliza o crescimento econômico. Agora, a atuação do Estado, quando a gente fala em crescimento econômico, também é tema de debate quando a gente olha, por exemplo, esse momento de eleição presidencial, né? Como deve ser a atuação do Estado e como é que o senhor analisa isso da sua perspectiva da pesquisa do crescimento econômico? Porque nós já tivemos, por exemplo, um colega seu aqui falando sobre a questão do petróleo e durante a entrevista, em 2 momentos, a gente pôde pontuar uma ação ótima do Estado, onde ele se colocou de uma maneira que era necessária e pertinente, e de outra vez a sua atuação na questão do conteúdo nacional na exploração do petróleo, tão enrijecida que acabou comprometendo o próprio desenvolvimento do setor. Então, da perspectiva do desenvolvimento econômico, o que a gente pode pensar sobre a atuação do Estado? Que conclusão se tem quando se fala de crescimento econômico na sua pesquisa? A atuação do Estado, a gente não pode esperar tanto dela quanto a gente espera no Brasil. Muitas vezes a gente acha que o Estado vai ser o responsável por todo o crescimento, por toda a melhora da economia, e não. Muitas vezes o Estado ele tem que cobrir algumas falhas de mercado, ele tem que dar mais segurança, tanto a segurança pública como a segurança jurídica, ter um ambiente bom para florescerem os negócios, mas muitas vezes é importante evitar aquela atuação micro por segmento, escolhendo um segmento para dar uma vantagem ou outra, ou um benefício fiscal, um subsídio, enfim, coisas do tipo, porque muitas vezes uma atitude que parece boa, que parece positiva a princípio, que vai manter determinado emprego, ela prejudica todo o sistema econômico. As decisões econômicas, elas têm efeitos dinâmicos. O que é isso? Você tem uma coisa que gera um impacto em determinado setor agora, que embora pareça boa, ela pode ter vários outros impactos ao longo do tempo muito negativos. Então, o crescimento econômico, ele vem no longo prazo quando você cria esse ambiente bom. E muitas vezes o governo pode ajudar a criar esse ambiente bom, mas também pode ajudar a piorar esse ambiente na hora que começa a determinar demais em qual setor investir, em como investir, em que momento, e isso pode gerar ineficiência. Muitas vezes as escolhas que são feitas pelo setor público não é a melhor escolha possível. Muitas vezes, nas entrevistas que faço relacionadas a crescimento econômico, a questão da produtividade vem sendo cada vez mais pontuada. Como é a situação do Brasil em relação à produtividade? Eu acho até que está sendo pouco falado, deveria ser mais falado ainda, tá? O tempo todo. Por quê? Porque a gente avaliou no IPEA, nesse livro Desafios da Nação, a gente mostra, tá, que, na verdade, ao invés de ganhar produtividade, a gente está perdendo. A produtividade ela vem caindo ao longo das últimas décadas. A gente está tendo perdas muito significativas de produtividade. Tá? Ou seja, a gente está produzindo, com a mesma quantidade, a gente produz menos. Com a mesma quantidade de mão de obra, de capital, a gente produz menos. O que é terrível, porque os países que ficaram ricos, tá? Todos eles tornaram-se muito mais produtivos, tá? E isso, infelizmente, não está acontecendo no Brasil nos últimos anos. É o contrário que acontece. E como se justifica esse declínio da produtividade? Bom,
É o contrário que acontece, a gente não sofreu tanto em termos de crescimento econômico, que, embora baixo, porque há um aumento de quantitativo de mão de obra, ou seja, a gente tem um crescimento muito grande da população economicamente ativa. Agora, por que, então, que essa produtividade está baixa? Bom, primeiro, a gente se acomodou com esse crescimento quantitativo e, segundo, que muitas vezes a gente não está fazendo os investimentos corretos ou não está estimulando a economia de forma correta no sentido de... É uma atuação do Estado, desculpa? Muitas vezes, sim, uma atuação errada. Por exemplo, qual que é uma atuação do Estado que seria fundamental para o aumento de produtividade? Tá? Educação. Investimento em educação básica, de boa qualidade, que dê oportunidade para a pessoa mais pobre ascender, melhorar de vida, ser mais produtivo. Muitas vezes, o foco do investimento, às vezes, nem é a quantidade que está se investindo. Nos últimos anos e décadas, aumentou muito o investimento em educação. Houve um aumento na escolaridade, mas há um problema muito grande de qualidade e de foco do estudo, né? Que mão de obra que a gente está formando? A mão de obra que a gente está formando é a que o mercado precisa, é a que o setor produtivo precisa, as pessoas estão conseguindo se colocar no mercado com a formação que tem, estão conseguindo ser mais produtivas com a formação que tem. O Estado está atento a isso para poder corrigir rumos, né? Porque aí são políticas que ganham uma assinatura muito personalizada de quem está na gestão, né? Do presidente, né? E a sua equipe. Sim, a questão é, será que há esse foco de dar oportunidade para melhorar de vida, de gastar da melhor forma possível, de focar na formação para que a pessoa consiga chegar em boas condições no mercado de trabalho? Ou será que só a pessoa que tem condição de pagar uma escola privada consegue fazer isso? Então, essa é uma pergunta que tem que ser colocada, se a gente está, de fato, canalizando os recursos escassos do Estado brasileiro para a área certa, se está dando efeito em termos de crescimento econômico. Agora, também não há uma tradição do Estado de avaliar suas políticas públicas, né? Não. No Brasil, né? Não. Há uma ideia de que quantos % do PIB eu gasto com isso, com aquilo ou com aquele outro. Quantos % do orçamento é gasto com tal coisa. Mais do que isso, a gente tem que ver qual o resultado que está dando esse gasto. A gente está gastando da forma correta? Muitas vezes não é a corrupção, muitas vezes é o mau gasto, é a gestão disso. Onde a gente está gastando, qual o resultado que está dando. Porque para a gente mudar essa trajetória de queda de produtividade para uma trajetória de aumento de produtividade, a gente vai ter que mudar muito a forma que a gente encara esse tipo de atuação e a eficiência na economia. E quão ágil isso pode ser? O que a gente tem de horizonte? Se no presente o que a gente constata é um declínio, nós podemos já ter no horizonte uma reversão desse quadro ou no momento nós estamos na inicial da queda e vai precisar de foco e intenção para poder reverter isso? Como é que está a situação atual? A gente continua nessa dinâmica ruim de perda de produtividade. Para a gente melhorar, a gente vai ter que mudar muita coisa no país, inclusive, por exemplo, abrindo a nossa economia para maior competição com o exterior. Qual o setor que ganhou mais produtividade no Brasil? Foi o setor agrícola. O setor agrícola é um setor que foca muito em exportar os seus produtos, em competir internacionalmente. Falta isso no Brasil e a gente não vai ser competitivo em tudo. Não dá para a gente manter produção de todos os setores e a gente substituir todo tipo de importação. A gente tem que ver aquilo que a gente tem ganho de produtividade maior e ser competitivo no exterior, participar das cadeias globais de valor, essas coisas. A gente está muito atrás nisso ainda. A gente ainda é um país muito fechado, que produz pouco para o exterior, que se preocupa pouco em ser competitivo internacionalmente. A nossa pirâmide por faixa etária, né? Discute-se muito hoje a questão da previdência, que a população está envelhecendo. Em termos de produtividade, quando você pega essas mudanças de característica da população, como que isso interfere na qualidade do que se produz, né? Na produtividade? De diversas formas, né? E mais do que até na produtividade, que é uma discussão muito grande, se as pessoas mais velhas vão ganhando experiência, mas ao mesmo tempo, para alguns tipos de trabalho, elas têm perda de produtividade, para outros elas têm ganho. Mas mais do que isso, a gente tem que parar agora de depender da questão quantitativa, do aumento muito grande da população economicamente ativa, que isso está deixando de acontecer. O chamado bônus demográfico, que é o crescimento maior
dessa população economicamente ativa em detrimento da população inativa, isso está acabando este ano, de acordo com as projeções do IBGE. Então, a gente vai depender cada vez mais, volto a dizer, de aumento de produtividade, porque se não está aumentando a quantidade, a gente vai ter que aumentar o quanto se produz com uma determinada quantidade de população ativa, né? Idade ativa, em que tem condição de trabalhar, enfim. Isso que vai ter que ser alterado. Eu agradeço a sua presença aqui nos nossos estúdios. Obrigado.